Muito bem. Já cá estamos. Entretanto, se houver também, vamos dizer aqui primeiro boa noite, não é o pessoal que está a chegar e que já chegou. Penso que já está tudo ok. Quem está sim, já tenho aqui indicação. A Ecologia Educacional está em direto. Maravilha. Ao longo da nossa semana fomos perguntando, não é? Alguma questão que quisessem fazer sobre o tema, curiosidade e a criatividade. E deixo também desde já o convite ao longo da nossa live, direto, para se quiserem comentar, e eu terei todo o gosto depois aqui de publicar também. Aqui no Insta é mais fácil, conseguimos ver logo, não é? Mas no Facebook estejam à vontade que eu vou publicando também. Ok? Doutor, bem disposto? Muito bem disposto. Nada melhor numa sexta-feira à noite? Nada melhor do que estar aqui a trabalhar. Nada melhor. Como é óbvio. Outra coisa não seria de esperar, não é? Mas onde é que eu vou a seguir? Diga lá. Eu acho que o doutor vai para o Bairro Alto. Eu também acho. Se a minha companheira não adormecer, entretanto, eu espero que sim. Pois, eu acho que... Eu não vou com certeza, não vou. Há um bocadinho mais longe também. Sim, também, mas digamos que o maridão está a fazer de Uber e ele vai chegar a casa completamente derriado. Então, por causa dos miúdos? Claro. Um no futebol, o outro no hip-hop, foi para a moita dançar, porque depois no domingo vai fazer o espetáculo. Bem, enfim. Maravilha. É mesmo. Ou seja, tenho a casa só para mim. Ótimo. O estúdio, aí o estúdio. Completo. Podia-me ter convidado, fazíamos aí os dois, tipo Goxa e Cristina, uma coisa assim. Uma conversa, não é? Exatamente. Muito. Olha, uma boa ideia. Então não é? Temos que, nestas coisas também há que ser criativo. Ora, aí está. Mudar também aqui os padrões. E hoje, só para si. Obrigado. Já vi, sim, senhora. Está de pé. Estou de pé. Eu não costumo fazer as minhas lives assim. Vai ver que se vai habituar. Eu falo muito com o corpo. Então, e quando está sentada parece uma velha. E é para mim, é para si, é para os nossos ouvintes e é também, um parênteses, para o maridão, porque isto em termos de glúteos é fantástico. Aqui ao menos vamos estar aqui 45 minutos em pé a falar, mas também a musculatura vai trabalhando alguma coisa também. Até porque a minha profissão eu tenho uma profissão que é muito de velha, não é? Porque realmente nem tenho que me baixar nem levantar 1000 vezes ao dia, nem pouco mais ou menos. Nem sentar no chão, sentar na cadeira, nada. Olha, eu tenho um parâmetro sobre isso que eu penso que é interessante partilhar. Isto é um facto que é assim, eu fiz várias vezes na minha vida, 4h30 da manhã, acordar, começar uma formação em Braga às 9, quer dizer que eu chego lá pelo menos às 8, 8 e pouco, fazer 9, 1 da tarde, sem intervalo, e a seguir vir para Lisboa tranquilamente. Fiz várias vezes Porto, Braga, Viseu, Coimbra, Aveiro, tranquilo. A primeira vez que eu fiz no Zoom, 4 horas também em pé e também seguido, quando eu acabei, eu lembro-me que dei 2 passos e sentei-me numa cadeira exausto. Ou seja, não é bem o estar em pé que cansa. O desgaste aqui é outro. É também um desgaste mental por causa de ausência de expressões faciais das pessoas e isso tudo. Isso é terrível. O estar em pé, se a pessoa estiver confortável e a fazer aquilo que realmente gosta, eu não acredito que seja cansativo. Pode ser aqui uma provocação, mas acredito que não é cansativo. Doutor, e já agora, nas formações online, por essa questão de termos a falta do contacto, sugere para que a pessoa ligue a câmara? É assim. Eu tenho uma dificuldade de dizer às pessoas, de dar indicações óbvias. Eu tenho muita dificuldade. É assim, quando eu sei que há uma pessoa que faz bem, até as pessoas me provarem em contrário, eu não vou dizer assim, olha, liga a câmara, porque eu espero sempre que do outro lado me digam, caramba, isso é óbvio. Por isso, eu não digo. Eu espero que o bom senso impere. Mas, na verdade, não é a regra.
Mas eu até ao fim vou deixar isso em aberto. Mas obviamente que eu acho que é fundamental as pessoas ligarem. Epá, eu não consigo. Ainda agora estive a fazer, não foi ontem, foi antes de ontem, ali na zona de Palmela, e havia um grupo que estava em Matosinhos e havia um grupo presencial. Uhum. E eu estive ali tranquilamente, aquelas horas de formação, mas depois não consegui e tive que dizer pá, obrigado a todos aí em Matosinhos, nomeadamente aqui ao José que nem ligou a câmara. Pá, tive que dizer, né? Tive que dizer. E os outros riram-se e tal, mas não aguentei. Porque eu acho que é óbvio. Ou a pessoa não tem rede. Epá, olha, por exemplo, eu acho que é importante as pessoas que bebam, que comam, que fumem, que me tirem macacos, epá, mas não apaguem a câmara. Nesse sentido, eu sou assim. Faz-me confusão as pessoas não comerem. Uma maçã, uma noz, nada. Agora, a câmara tem que estar ligada assim. Porque, obviamente, que isso ajuda. Não é? A sessão não é a mesma. Eu concordo. Eu apenas tenho uma certa diferença, que é, eu não sinto essa... Pensando que é o óbvio, ok? Só que há sempre a necessidade de se dizer. Porquê? Pois. As formações que a ecologia está a fazer, não é? São sempre pós-laboral. E o pessoal está sempre a comer ou a acabar ou qualquer coisa e as pessoas acham que parece mal. Exatamente, mas lá está. O óbvio fica ali, em pandan, a fazer pandan, o óbvio fica a fazer pandan com o parece mal. Mas lá está. Aí, nesse aspecto, se for nesta onda, é tranquilizar as pessoas, porque lá está. Os imponderáveis acontecem, nós todos tivemos na pandemia aquele vídeo daquele senhor todo bem posto, depois apareceu a filha atrás. Eu acho que isso toda a gente perdoa, não é? Pá, e lá está. A pessoa está a comer online, mas é assim, se calhar a pessoa está a comer porque, como sabia que ia ter tempo, fez aquela formação, mas não teve tempo para comer. Isso, para mim, podem fazer o que quiserem. Realmente, estar desligado acho que é o fim da picada. Está desligado daquilo que está a fazer. Sim. Então, sim. E não só. E pronto. E depois há aqui um pormenor grande que é os rostos das pessoas que estão nas minhas sessões, obviamente que eles inspiram-me. Vou-lhe dar um exemplo. Como eu sabia que estava a ser gravado para Matosinhos, eu não sou o mesmo se eu estivesse plenamente ao vivo com todos. Porque os rostos daquelas pessoas, eles inspiram coisas. Como há ali uns rostos que eu não vejo, isto não é um podcast. O conceito de podcast existe e eu adoro. Mas se isto tem câmara, tem que se ter câmara, não é? Tem que se ter câmara. Eu gosto desta ideia da Marta. Uma formação sem câmara é ir ao médico e deixar o corpo em casa. Pois, exato. E isso acontece. Há pessoas que vão ao médico pelo marido. É verdade. Lá está. A não ser que a pessoa esteja, sei lá, não faço ideia. Tem que ligar a câmara. E isso é importante porque lá está. Há coisa mais estimulante que o rosto humano. As microexpressões. Isso é fundamental. Eu já tive dissabores porque eu já levei sessões online, já fiz muitas, em determinadas direções que depois tive repercussões negativas, exatamente porque eu não consegui perceber. Porque quando eu estou presencial, ou pelo menos a ver a cara das pessoas, eu consigo perceber, disse aquilo que aquela pessoa não gostou. Disse aquilo que aquela pessoa ficou um bocadinho incomodada. Então eu posso contornar. Agora, se eu não tenho esse feedback, das duas uma, lá está. Onde é que isto também nos leva? É um paradigma de que neste tipo de coisas há alguém a falar e os outros a ouvir. Lá está, nós pensarmos sempre daquilo que é o óbvio e daquilo que faz parte. Será que a curiosidade e a criatividade também é algo óbvio no ser humano? Não é? Será, não é? Esta pergunta, isto nós, à medida que as coisas foram acontecendo, não é? Nomeadamente das notícias, semana passada, há 15 dias, o mês passado, enfim, escolas, lamas ou sem lamas, enfim, coisas. O quê? Não sei. Já lá vamos. Mas será que na educação, no ensino, eu quando digo educação, eu gosto sempre de frisar isto, porque quando falo de educação, falo dos dois polos, educação formal e educação parental. Eu não sou capaz de... Elas precisam de ser separadas em certos pontos, mas quando falamos aqui, como estamos numa live, não é? Temos que falar no geral.
para que mais pessoas se possam sentir incluídas, não é? Certo. Então, será que é a coisa óbvia? O ser humano ser criativo, o ser humano ser curioso? Qual é a sua definição, doutor, de curiosidade e de criatividade? Realmente são conceitos diferentes e interessa pensar sobre eles. São conceitos diferentes que de certa forma se relacionam, não é? A criatividade como um fenómeno mais complexo em termos cognitivos, um processo cognitivo, que nos leva a fazer associações que não são óbvias, que nos leva a chegar a resultados fruto dessas associações que podem ser resultados originais. Este processo cognitivo, a criatividade. A curiosidade é um ímpeto interno, motivacional, que nos leva a querer conhecer as coisas, conhecer o mundo, saber coisas novas. Portanto, há esta diferença entre as duas. E se o que me está a perguntar é se na nossa espécie, se elas são naturais, sim, elas são naturais. Eu adoro a palavra. Elas são naturais porque se nós tivermos um conjunto de 1000 bebés da nossa espécie, a maioria vai demonstrar a existência desse ímpeto motivacional para conhecer as coisas e, de certa forma, ao seu género, já denota também esse esforço cognitivo para ir fazendo associações. Portanto, na nossa espécie, a criatividade e a curiosidade são realmente naturais. E, inclusivamente, são elas, de certa forma, as grandes culpadas de nós estarmos neste estádio civilizacional. Eu concordo plenamente consigo. Há sempre uma parte da pedagogia, não é, que eu vou buscar, porque Sim. é a minha área, não é? A doutora Maria Montessori, certo, que é a autora, digamos assim, de uma metodologia, que ela própria não dizia que era metodologia, mas de um método muito antigo, digamos assim, sim, mas sim. super atual. Sem dúvida. Super atual. E sem os testes e sem as experiências que temos agora, ela já comprovava com uma coisa tão simples como a observação. E através da observação, ela veio comprovar exatamente isso. A criança nasce genuinamente curiosa. E é essa curiosidade que a faz... não se aleije, doutor, não se aleije. Que a faz desenvolver. Ela dá o nome de guia interno. Boa. A criança tem um guia interno que a impulsiona para fazer. Que lhe diz assim, olha, experimenta isto. É como se, eu costumo brincar comigo, com o meu nome, que é a Maria fala com o João. Então é como se todas as crianças tivessem esse mesmo movimento, que é, olha, anda a ver, anda a experimentar, ok? Por que razão, então, se isso é algo natural, se isso é algo que vem de fábrica, não é como eu costumo dizer, vem de fábrica. Vem de origem. Vem de origem. Todos os bebés, ou seja, toda a criança nasce e continua, todas as crianças continuam a ser curiosas, a ser criativas. Por que razão existem adultos que se auto-intutilam de não sou curioso, não sou criativo? Olha, Maria João, eu gostava para já dizer uma coisa que eu acho que é importante para todas as pessoas que eventualmente estejam a ouvir e queiram ouvir, e até para nós. Eu acredito profundamente que todos nós somos criativos e todos nós temos um grande potencial criativo. E eu realmente tenho pena que alguns adultos acabem por assumir o contrário, porque eu acredito que é mentira. Temos todos um grande potencial criativo. Deixe-me voltar até um bocadinho atrás para dar mais força, eventualmente, à minha resposta. Uhum. Resumindo aqui uma parte da história da espécie humana. Veja, naquela altura em que nós andávamos ali ainda nas cavernas, Homo sapiens, ainda não éramos Homo sapiens sapiens, ali aquele grupinho, estávamos ainda ali nas cavernas, era natural, as pessoas tinham filhos e os filhos estavam ali nas cavernas. Ora, nós sabemos que na nossa espécie o cruzamento entre pessoas do mesmo sangue, por exemplo, pais com filhos e mesmo com os primos diretos, não é saudável. Mesmo até pode trazer problemas de saúde. Houve alguns seres da nossa espécie que tiveram esse ímpeto
de abandonar essa gruta. E eles foram à procura de outros locais. E isto é que permitiu também a nossa evolução. Se nós nos tivéssemos mantido ali naquela grutinha, com aquelas pessoas, a nossa espécie não evoluía como evoluiu. Inclusivamente, não iríamos ter as descobertas todas que tivemos. Portanto, faz sentido para si ir a este ser humano, digamos, pré-histórico e ver que a curiosidade teve esse papel de nos levar a sair da gruta e ir procurar outras pessoas de outras regiões. Então é assim, se eu estou a dizer que isto é fundamental até por isto, se eu estou a dizer que concordo consigo quando diz que vem de fábrica, se estou aqui a acrescentar que todos nós somos criativos, porquê que há adultos que dizem isso? Em primeiro lugar, tenho pena que isso aconteça. E em segundo lugar, temos que responsabilizar alguém. Pois e é. aí, lado a lado e de braço dado, estará a instituição escola e a instituição família. De lado a lado e de braço dado, com responsabilidades muito grandes nisto. De transformarem um ser que vive da curiosidade, quer em termos unitários, porque o bebê vai aprendendo e vai crescendo, mas em termos de grupo, porque fez-nos sair da gruta. Vive da curiosidade, porque ninguém descobre uma vacina, nem a cura para o cancro, nem descobre a combustão do motor, nem descobre a maneira de construir automóveis, nem descobre o computador, se não for curioso. E depois, se há pessoas que dizem que não são, nós temos realmente que encontrar culpados, sem medo das palavras, porque é grave. É quase como, há pouco a Marta dizia, então vou continuar na metáfora da educadora Marta, que é quase como se as pessoas se quisessem amputar de uma parte de si, que é a parte que as leva a ser criativas. Mas eu penso muitas vezes sobre isto, até porque continuo a caminhar e a debater-me sobre a instituição escola como tendo uma responsabilidade muito grande para ser um bom exemplo, ok? Porque tem profissionais que estudaram para, e não estou a desculpar os pais, mas o facto é que os pais não andaram na escola para os filhos, ou dos filhos, ok? Então, a razão pela qual eu me debato tanto em relação à instituição escola é só por isso. Tem profissionais qualificados que estudaram sobre infância, sobre adolescência, sobre... Ou então não. Sim, sim, Okay? sim. Ou então não. E aquilo que eu me deparo muitas vezes é que não temos consciência da nossa forma de agir, da nossa forma de comunicar, não temos consciência do alcance que isso tem na vida de uma criança. Não temos consciência do alcance que isso tem na vida de uma criança, de um bebê, de uma criança e de um jovem. E paro só por aí, porque a partir do momento em que chegamos depois aos 12, acabou a infância, não é? Digamos assim, e o que acontece é que muita coisa já foi feita, foi dita, o nosso desenvolvimento não está completo. Não está completo de uma forma, mas está de outra. Sim. Okay? A maturidade não está, porque é só a partir de 23, 25, mas a nível de desenvolvimento cerebral já foi uma parte muito importante. Ok, já foi uma parte grande. E nós andamos aqui assim um bocadinho à deriva. Se por um lado é necessário que os pais tenham maior consciência e busquem informações credíveis, confiáveis sobre educação parental, digamos assim. Sem dúvida. O exemplo maior que tem que existir. Essa consciência não é feita, essa construção não é feita. E daí há grandes proporções, ou seja, em relação à nossa sociedade, e voltando com o tema, não é? Com esse exemplo que o doutor utilizou, da nossa sociedade que foi evoluindo desde o tempo das cavernas, não é? Certo. E o facto é que nós fomos a espécie que mais evoluiu. Nós temos grandes acontecimentos, fizemos grandes coisas, não é? Não só ao nível da medicina, da tecnologia, mas enfim. Sim. Okay? Descobertas maravilhosas. Nós mesmos, enquanto portugueses, isto é uma coisa que eu falo... É verdade. Cá em casa. Nós, portugueses, fomos os descobridores de todo o mundo.
como é que isso se perdeu? Ok? Como é que isso se perdeu em termos de sociedade portuguesa? Ok? Claro que há nomes que vão saindo, que vamos ouvindo, que vão fazendo, ok, fantástico, mas o boom de conquistadores deixou de existir. Sim. E olhando, eu não tenho assim, não sou formada na área de história de Portugal, mas olhando para a nossa história, para a nossa sociedade, aquilo que aconteceu foram fechamentos. Claro. Foram ditaduras, foram proibições. Claro. Daí há pouco estávamos a falar e o doutor disse o de parecer bem. Claro. Posso fazer coisas para parecer bem. Sim. E não olhando para trás com algum tipo de, sei lá, saudade, foi o que foi feito, foi o que fizeram, o que acharam que era melhor para nós enquanto país. Não vamos falar muito sobre isso, só que o que acontece é que há uma consequência disso. E a consequência que eu acho que acontece em termos de sociedade portuguesa, nós estamos aqui a falar, não é? É sempre certo. Este exemplo, é exatamente isto. Nós fomos uma sociedade, um país de conquistadores, de curiosos, não é? De exatamente. E acontece uma proibição, acontece uma censura, acontece um fechamento que inibe essa curiosidade. E isto vai de pai para filho, isto vai de sociedade em sociedade. E há pouco o doutor estava-me a perguntar do porquê que eu estava a falar da lama ou sem ser lama. Quando acontecem várias histórias e várias notícias sobre, enfim, abusos, seja como for, e acontecem sempre em religiões ou em cultos, ou seja o que for, aquilo que me leva logo a pensar, além do óbvio, que é aquilo que é completamente inaceitável, é o facto de nós, sendo um ser tão curioso, tão criativo, como é que nos agarramos a achar que outra pessoa é mais do que nós, sendo perfeitamente igual a nós? Ou seja, esta nossa necessidade de adorar deuses que não são deuses, no sentido em que são pessoas. Ok? São pessoas. Esta nossa tendência para, em vez de educarmos para a curiosidade e para o fazer e para a criatividade no sentido de questionar, aceitamos aquilo que nos impõem. Isto é assim, eu não sei se estou a ser estou a ser muito global, mas para mim, a inibição da curiosidade é mais... desgasta, digamos assim, o ser humano neste sentido, não só de currículo, de poderem fazer perguntas daquilo que querem trabalhar em termos de escola, mas em termos de sociedade. Não podermos perguntar, mas porquê? Mas claro. Quem é a pessoa? O que é que ela faz para ser esta divindade? Sim. Sem dúvida. Andando um bocadinho para trás, isto é um tema que me interessa muito. E é um tema que está sempre presente nas várias facetas da minha vida. Quando eu falo há alguns anos de uma maneira estruturada em psicologia positiva, eu tropeço em resistências. E as resistências são as mesmas. A psicologia positiva está de mãos dadas com a criatividade e com a curiosidade. E quais é que são as resistências? As resistências são medo, são falta de estímulos que nós vamos tendo e é uma vontade enorme de estarmos à altura das expectativas de pessoas que realmente nós nem sabemos quem nem porquê. E isto está, obviamente, relacionado também com questões políticas, porque não refletimos o suficiente sobre o facto de termos tido uma ditadura muito longa e que não acabou assim há tantos anos. A nossa democracia é realmente jovem. Agora, o 25 de Abril para o ano, acho que são 50 anos, é um jovem. Eu também tenho quase 50 anos e sou um jovem. E há ainda muito caminho a percorrer. Da mesma forma que eu, quando comecei a falar de psicologia positiva, dizia que era difícil em Portugal falar do tema porque somos um país
que se cagou nos descobrimentos, hoje até parece que temos vergonha, e afeiçoou-se foi à saudade, porque foi útil em termos políticos ter um povo da saudade. Afeiçoou-se ao fado, foi útil em termos sociais ter um povo que diz, epá, cá vou andando com os meus ais. Associou-se ao futebol, que no geral é uma porcaria, e as pessoas que vão tendo vozes dissonantes são apelidadas ou de loucas ou que são colocadas à parte, porque isto facilita a máquina. E depois, isto leva a um ponto que, em termos políticos, nós podemos estar a assistir uma novela venezuelana nas televisões com coisas mirabolantes. E está a acontecer. E ninguém diz nada. E vivemos assim. Porquê? Porque foi útil sermos carneiros, foi útil nós sermos ordeiros, é útil em termos sociais nós estarmos todos formatados. E isso, naturalmente, que é uma responsabilidade muito grande. E eu volto a dizer, eu percebo o que é que disse sobre a escola e os pais, mas neste caso em concreto da curiosidade e da criatividade, eu ainda consigo colocar mais responsabilidade nos pais neste sentido. Se um pai que não sabe ler pode pôr um puto na escola e o puto aprender a ler, mas um pai que não seja criativo ou curioso, fica muito difícil para a escola conseguir pôr esse bichinho dentro dele. Porque neste sentido, a curiosidade, nomeadamente, tem um terreno fértil na relação da criança com a sua mãe ou com a pessoa que cuida dela diretamente. Portanto, independentemente de outros temas ou de outras questões mais emocionais, que a escola pode fazer um grande papel, se neste triângulo, que eu acho que é um triângulo interessantíssimo da curiosidade, que é a criança traça este triângulo entre o mundo exterior, ela própria e a sua mãe. E obviamente que eu estou a generalizar, estou a dizer mãe, mas pode ser o pai, estou a dizer a figura que toma conta dela. Não, doutor, diga mãe que assim os meus filhos são tão ótimos. Pronto, mas eu estou a dizer o que é o mais comum, percebe? Por isso é que eu estou a usar a palavra mãe. É o mais comum. Estou só a dizer que não é só a mãe, pode haver aqui algum bota de elástico a ouvir esta sessão, mas a expressão é esta, é a criança cria o seu mundo criativo e a curiosidade com este triângulo entre o mundo, ela própria e a mãe. Há até, num livro que para nós acaba por ser, para quem é fã deste tema, o Educar na Curiosidade, que acaba por ser, digamos, uma espécie de uma grande referência, há uma expressão muito, muito interessante que é, há um estudo qualquer feito num parque muito conhecido, um parque, e a frase mais ouvida nesse parque é mãe, olha. Exatamente porque a criança está sempre mãe, olha, está a querer criar a curiosidade assim. Mas depois é verdade. Depois nós chegamos à escola, é importante nós ficarmos ali com aqueles objetos que nos fazem ter atividades repetitivas, que nos fazem ter atividades ordenadas, pintar dentro da linha, tudo certinho, tudo direitinho, o mais passivos possível. Isso foi realmente o que nos foi deseducando. Portanto, se a criança tinha um potencial enorme, nós fizemos questão, em termos de sociedade, de dizer, olha, agora tu pegas nesse potencial e deixas isso tudo de borda fora e ficas aqui, sentado, quieto e calado, e tenta decorar isto, não é? Por isso é que há aquela história lindíssima daquele miúdo que vai à escola e diz, oh mãe, eu ainda não sei a tabuada, mas já aprendi a música. E isto é o que tem acontecido. Eu posso... Deixe-me fazer-lhe uma confissão. É das coisas que mais magoa. Eu acabo as minhas sessões com crianças e jovens quase sempre da mesma maneira, que é, eu acabo a sessão ao clímax da sessão, o clímax, a seguir eu faço uma conclusão e a seguir já estamos ali no final. E no final eu volto a um registro mais sério, em termos de expressões faciais e de postura, e pergunto assim, gostaram da sessão? Isto é uma pergunta que eu faço que é um bocado parva, porque eu não quero saber que eles gostaram, quero saber que aquilo foi bom. Os putos dizem que sim. E a seguir eu digo, alguém tem alguma pergunta sobre a minha vida pessoal? E das coisas que mais me parte do coração é quando eu vejo um professor em sessão com uma cara de não, isso é que não. E eu aí percebo, caramba,
Isso é o parece bem, lá está. Voltamos ao mesmo. A escola é aquela coisa de ser mais prático, porque vocês são muitos e têm que estar sentados sossegados a ouvir aquilo que eu estou a vomitar. Pronto. Exato, com esta ficha. Tudo, ok? Exato, porque é a fábrica. A escola é uma fábrica, ok? Desculpem lá, temos pena. Estou na minha live, eu posso ter o que eu quiser. Em relação aos pais, à sociedade, é o parece mal. Exato. E em nome do parece mal... Okay? Sem nenhum tipo de questionamento, sem nenhum tipo de abertura, nem de ouvir o que a criança está a dizer ou a fazer ou a perguntar, seja o que for. Como parece mal, por ipse. Como parece mal, omite-se. O que acontece, e agora voltamos à mesma coisa, porque isto é muito importante para as pessoas perceberem que educar para a sexualidade não é muito mais além do que falar sobre sexo, falar sobre preservativos e enfim. Como é que uma criança que não pode, porque parece mal, vai ter liberdade e abertura, não é? Iluminação para dizer assim, olha... Quero aquilo, não quero aquilo. Eu não quero isto. Olha, com certeza. Eu, graças aos meus pais e aos meus bons professores e graças ao que eu trabalho, nomeadamente nas sessões de sexualidade, que felizmente faço muitas, agora vou estar em Vila Real no final do mês, eles perguntam tudo. E perguntam tudo, ou seja, mesmo sem me conhecerem, rapidamente criam ali um clima. E perguntam coisas que, às vezes, lá está, o adulto que está presente, que eu mando sempre ir para trás, fica assim, como é que eles tiveram a lata de perguntar isto? E eles não estão a gozar, estão a perguntar com verdade. E já agora deixe-me dizer, quando eles nas turmas, por exemplo, primeiro ciclo, não dizem que não têm nenhuma pergunta sobre mim, porque eu pergunto se quer sobre a vida pessoal, eu digo assim, não. Eu estive aqui a dar-me a vocês 1 hora e vocês agora não vão esperar que eu saia para falar de mim nas costas. Porque é o que acontece. E isto acontece também com os adultos. Eu também me quebro o coração. Eu, por exemplo, ontem estive com um grupo de professores incrível, posso mesmo dizer que foi incrível. Numa cidade linda, maravilhosa. Exatamente. E também isso é fantástico. A cidade de Coimbra é lindíssima, está lindíssima, estava ontem lindíssima, montes de gente, autocarros e tudo, para me ir ver. Só para si, eu sei. Eu penso que era. Quinta das Lágrimas, não é? Foi lá onde eu estive. É tão lindo. E é assim, é verdade que eu estou ali a fazer um trabalho e no fim ficam 20 pessoas que querem perguntar coisas sobre mim. Mas tinham que ser 200, porque as 200 tinham perguntas, só que não fizeram porque parece mal. E porque o homem está cansado, e porque está suado, e porque não sei o quê. Umas estão-se marimando para mim, porque eu também não sou muito interessante. Mas outras guardaram e não perguntaram. E não pode ser. Nós temos que perguntar. Nós temos que nos expor. Nós temos que tirar da boca aquela frase do não perguntes isso. Os miúdos têm que perguntar. Nós temos que nos sujar. E o sujar é expor-nos no mundo. E expor-nos no mundo é perguntar, é desarrumar. Nós temos que nos desarrumar. E os miúdos precisam muito disto. Mas isso é uma pescadinha de rabo na boca. Porque para que isso aconteça é necessário que o adulto tenha em si uma consciência daquilo que é, daquilo que não é, daquilo que já fez, daquilo que não fez, daquilo que gosta, daquilo que pode falar. Sem dúvida. E o que acontece é que nós não trabalhamos isso. Lá estávamos voltando sempre à mesma coisa. Como não nos foi permitido ser curiosos, perguntar, fazer questões, fomos formatados. É verdade. Não, voltamos ao mesmo registro. Mas okay? aí digo eu o que estava a Maria João a dizer há bocado. Aí digo eu que é, se uma criança, no primeiro momento em que ela se cala para me fazer perguntas, mas a seguir eu digo isto e elas perguntam, e perguntam coisas muito giras, realmente curiosas, pronto, aí lá está. Aí digo eu que é, se o adulto tem isso dentro dele, e se é um adulto, ele tem a obrigação de contornar. O adulto, que é o adulto honesto, tem a obrigação de se fazer à vida e de não deixar pensar ou porque está velho, ou porque não é para ele. A criatividade é para toda a gente. E a criatividade não é ser genial. A criatividade é honestidade. A criatividade é não ter máscaras. A criatividade é a pessoa dar-se. E quando se dá... Exato, e também. Eu tenho duas palavras. Não é? Para a curiosidade tenho a vontade e para a criatividade tenho o movimento. Adoro. Porque lá está, ninguém, neste momento do nosso mundo, vão ser poucas as coisas que vamos inventar. Com certeza. Já está
quase tudo inventado. Falta uma coisa e para isso quero mesmo que existam inventores cientistas, que é a cura para o cancro. É aquilo que falta. Certo. Porque de resto, não é? Não vamos inventar, agora vamos utilizar, mas é preciso criatividade para utilizar aquilo que já temos. Certo. Ok? Até como a própria inteligência artificial está aí para ser usada por quem se mobilize e por quem se movimente e por quem se chega à frente. Eu pergunto-lhe uma coisa assim, deixa-me fazer-lhe uma pergunta assim, porque agora eu estava preocupado. Eu já disse que toda a gente pode ser criativo, todas as crianças têm potencial de curiosidade gigante, todos os adultos podem ser criativos. Agora pergunto-lhe assim, porque já agora deixa-me fazer esta pergunta, porque é um bocadinho diferente e vai perceber porquê. Que é assim, quem trabalha para outras pessoas ou numa instituição, por vezes não pode ter um ímpeto de fazer diferente, mas ser de certa forma também moldado e toldado e... Acontece? Acontece, sim. Acontece. Como é que a pessoa lida com isso? Eu posso falar por mim, ok? Posso falar por mim, porque eu continuo a trabalhar como educadora de infância em instituições que não são minhas, não é? Com certeza. E já passei por algumas. Em umas tive mais dificuldade no sentido de levar um tempo a perceber, será que é mesmo isto que eu quero? Será que é mesmo isto que eu concordo? Vamos dar aqui um espaço e um tempo para perceber. Há outros que há uma empatia logo em relação àquilo que eu defendo enquanto profissional de educação. Certo. Mas a instituição, seja ela qual for, não é perfeita. Claro. Tem sempre normas. E nós profissionais de educação, eu, enquanto profissional de educação, aquilo que eu faço é uma análise, a sério, uma análise diária sobre o que é que eu posso, o que é que eu não posso, o que é que se pode, o que é que se faz. E neste espaço que eu tenho de poder fazer, certo, sou livre. Muito bem. Portanto, é possível não morrer e é possível ser vivo e estar vivo. Mas há uma questão. O que acontece principalmente em instituições onde há muitas normas, sim, e nós temos esse espaço e já fizemos a análise, temos esse cuidado e temos essa zona onde podemos, sim, estar. O que acontece depois é aquilo que eu acho que mais desgasta o profissional, que é os olhares dos colegas. Aí sim temos que ter um grande jogo de cintura, sim, no sentido de ou eu visto, uso, calço uma capa, uma ou capa, um escudo protetor. Ok. Que pode ser útil durante um tempo e depois pode já não fazer muita razão de ser, digamos assim. Ou então saímos e está tudo bem na mesma. Sim, mas é possível realmente nós encontrarmos numa instituição o nosso lugar sem pirarmos. Completamente. Claro. Pronto, mas eu tenho sentido esse peso. Tenho sentido muita gente que lá está, que me diz a mim, mas tu trabalhas sozinho. Pronto, fazes isso porque trabalhas sozinho. E fazes assim porque trabalhas sozinho. E realmente eu percebo que possa ser um peso para as pessoas terem outras que depois por cima as inibam, lá está, de soltar a sua criatividade e de se sujarem com lama e de fazerem essas coisas todas, não é? Lá está, como eu continuo a dizer, há que ter primeiro coragem. Certo. Coragem. E determinação, no sentido, sim, em que se nós fizemos a análise, então ao fazer a análise estamos a argumentar sobre aquilo que estamos a decidir e a defender. Quando vamos falar a outro, não é? Porque temos que explicar ou fazer, vamos, claro, argumentar de uma forma correta. Exato. Se sentirmos da outra parte, não pode ser porque eu não quero. Sim. Ou seja, é aquela coisa mesmo de pouquinhos. Desculpem lá, pouquinhos, é de pouquinho. Ou então podemos ouvir do outro lado, ok. Vamos experimentar. Ok. Sim. Ok. Sim. Sim.
Então, não, eu acho em todo lugar não há sítios perfeitos, nem públicos, nem privados, nem enfim. Claro, claro. Aquilo que há são pessoas com coragem. Okay? Aquilo que há é pessoas com coragem. Para ter coragem é preciso ir buscar a nossa identidade e aquilo que defendemos. Para isso é preciso uma análise, para isso é preciso querer questionar, é preciso querer se aprofundar, é preciso querer evoluir. Claro, claro. É? E para isso há e lá está, devia ser claríssimo para a escola no geral, para os colégios, para as instituições, isto devia ser claríssimo, porque a curiosidade está intimamente ligada à própria aprendizagem, porque temos é um motor. Uma partilha, doutor, da Cris. Sempre tive dificuldades na escola, não ter a liberdade de perguntar. Professores na faculdade nos travavam para não tirá-lo do cronograma preparado por ele, ou seja, mesmo na faculdade. Exatamente. Não, eu nem digo mesmo, eu digo que ainda é pior, ou seja, pronto, lá está, é isso, ainda é pior. E continua a acontecer. Na verdade, isto é uma análise que pode ser um bocadinho ligeira, mas no geral, e eu estou a tentar fazer esta análise pela positiva, ou seja, para tentar dar força às pessoas que têm coragem de pôr os miúdos a fazer coisas diferentes, para dar força às pessoas que têm coragem de deixar os miúdos fazer as perguntas que lhes apetecerem, de os miúdos se sujarem com relva, e para essas pessoas que tenham coragem de perceber que são criativas, podem estar um bocadinho esquecidas. Isto é assim, é um país pequeno em termos de tamanho, é um país pequeno em termos de instituições, é um país onde os tachos existem, são pessoas que são colocadas lá por certas razões. As próprias universidades têm muito que aprender, e eu lembro-me horas que eu estive lá, às tantas, sem aprender nada, e eu próprio fui cúmplice disso, e continuo a ser, porque também o que eu faço é desabafar aqui, mas fui cúmplice também, horas na faculdade sem aprender nada, com pessoas que às tantas ainda lá estão, a repetir o mesmo PowerPoint, e que às vezes ensinavam uma coisa e não a faziam. Um completo contrassenso. E esta, digamos, revolução da curiosidade na escola, nas universidades, no ser humano em geral, ainda está por fazer. Este é um 25 de Abril que realmente não existiu. Não houve este... Eu lembro-me na faculdade de Educação, não é? Não vale a pena dizer qual. Lembro-me de ter uma disciplina da qual eu não conhecia, que era Antropologia. E eu estava completamente fascinada. Eu achava aquilo um piadão. E eu fazia muita pergunta. Eu tenho noção que eu era, assim, se calhar, muito chatinha. E a professora, eu lembro perfeitamente, Margarida. E ó, João, já chega, a sério. Eu tenho que dar a aula. E eu pensei, ok. Pois. Exato. Até porque há maneiras de se fazer isso, não é? Olha, eu lembro-me bem, eu uma vez pedi um livro emprestado, eu devia ter para aí 13, 14 anos, um livro emprestado que era o livro dos porquês, que ainda deve andar por aí, e eu pedi o livro dos porquês emprestado a uma amiga minha, que era a Paula, inclusivamente depois até tivemos uma chatice, porque eu depois entreguei o livro um bocadinho rasgado, a mãe dela não gostou, depois a minha mãe fez uma capa e a mãe dela também não gostou. Olha, pronto, aquelas chatices de miúdos, é verdade. Isto é uma história que me marcou e que nos marcou a nós. Beijinho para a Paula, se estiver a ouvir. Mas eu pedi-lhe o livro emprestado, porquê? Porque o livro dos porquês, que até tinha um miúdo desenhado na capa, tinha um artigo, ou digamos a primeira página era elogio à curiosidade. E eu precisava daquilo porque eu era alvo disso. Alfredo, está calado, não faças mais perguntas, é chato. E lá está. E há bocado eu agradeci aos meus pais e agradeci aos meus bons professores. E não vou agradecer a Deus, mas às tantas, mais lá para o fim da sessão, também posso agradecer a Deus. Mas os meus pais sempre me ouviram. Eu ia daqui para Tábua, naquelas viagens gigantes, a fazer perguntas. Porquê que as árvores estão a andar? E eles sempre me ouviram. E só de me ouvirem já estavam a fazer um grande trabalho. Com certeza. Estou a brincar. Não, mas já estavam a fazer muito por me ouvirem, não é? E eu lembro-me de resgatar aquele artigo de elogio da curiosidade, porque eu era aquela pessoa. Mas não foi fácil. Sempre ouvi, está calado, fala menos, não perguntes. E eu ainda hoje sou assim. E 90% das vezes as pessoas não levam a mal. Eu pergunto. Ainda ontem, numa formação aqui online,
tive uma resposta que foi, olha, nem vamos falar nisso. Eu adorei, porque eu perguntei, entretanto, à pessoa e ficou com dívidas. Porque assim, eu estava curioso com a questão das pessoas terem ficado com dívidas, porque ela disse, abri um restaurante, fechei, abri uma pizzaria, fechei. É a pergunta, ficou com dívidas. Eu não guardei a pergunta. Mas é o que o ser humano faz. Eu, quando saio de uma sala, depois toda a gente fala. Mas ele disse aquilo se calhar nem era verdade. Opa, perguntem, pá. Porque não parece bem. Nós fomos educados, principalmente nós mulheres. Isto há diferenças. É? Sim. Não parece bem uma mulher perguntar isto. Não parece bem perguntar isto a uma mulher. Tem razão, está mal. E então eu não posso agradecer aos meus professores, porque infelizmente a minha experiência não foi essa. Posso agradecer sim aos meus pais, por não se perceberem de nada, mas por estarem lá, não perceberem nada de educação, no sentido de nunca estudaram para isto, mas sempre fizeram o seu melhor no sentido de vamos ouvi-la. Certo. Deixa a miúda falar. Não é? Certo. E sim, eu fazia muita pergunta. Eu lembro de fazer uma pergunta à minha mãe. Eu já falei sobre isto e eu lembro perfeitamente da situação. Eu perguntei à minha mãe o que era um alfinete de peito, mas sem ser alfinete de peito, ser um outro broche. Nome. Exato. Ora, aí está. Mas eu estava a perguntar pelo broche mesmo alfinete de peito ou pelo outro broche? Pelo outro. Pelo outro, claro. Pois serena, claro. impávida e serena no sofá. Explicou-me que era um alfinete de peito, explicou-me que tinha brilhantes e não sei o quê, e depois respirou fundo e disse-me também pode ser um palavrão. E disse-me o que era. Ela explicou-me, ok? E eu fiquei muito sério a olhar para ela, levantei-me e fui-me embora, completamente esclarecida, e nunca mais me esqueci disto. E com a minha relação com a minha mãe e com o meu pai, mas mais com a minha mãe, porque lá está, é figura, não é? Sempre foi assim. Eu pergunto e ela responde-me. Eu fazia perguntas e ela dizia, olha, não sei, vai ver, vai procurar. Não tive isto da escola. Eu posso dizer, quando eu digo os meus bons professores, devo ter tido vários. Tive a Dona Estela, a minha professora dos primeiros 4 anos, foi muito boa. Dona Estela. Que bom. Depois tive uma professora, que por acaso não me lembro do nome, portuguesa, ali no 5º, 6º ano. E depois tive lá no ISPA o José Morgado, era incrível. Outra professora que eu também não me lembro o nome, professora Ana, a psicologia não sei o quê. E depois tive outro professor, que esse então era mesmo muito bom, que também tinha uma pancada muito grande. E pronto, e foram estes que marcaram. E de resto é pena porque podiam ser mais. E os outros vamos fazer isto como deve ser, direitinho, tudo certinho. Essa coisa do hoje que se fala, do pintar fora da linha e dentro da linha, eu nunca consegui pintar dentro da linha. Para mim, nunca consegui. Eu lá está, eu tenho vários episódios disso de pintar. Oh Maria João, mas tu não estás a pintar bem. Olha aqui, a Madalena está a pintar melhor do que tu. Tinha pai uns 7 anos. Eu lembro coisas assim que a minha pergunta é, como é que eu estou aqui? A sério, como é que eu fui para esta área? Como? Como é que isto aconteceu? Ok? Mas qual área? A educação. Vocês faziam isso? Pintavam e quê? Eu com 7 anos, que estava lá no patronato, não é? Pois. Eu lembro perfeitamente que a forma de falar era, eu estava a fazer um desenho, eu sempre gostei de desenho, Não estás a pintar, não tens que pintar tudo, olha aqui as partes brancas. Olha aqui a Madalena, depois é aquela coisa da comparação. Exato, comparação logo com a outra que tinha jeito. Pois mas eu até gosto da Madalena, tipo, é que eu ainda por cima, eu nunca tive depois o sentimento de ficar chateado com os outros miúdos ou as outras miúdas, nem pouco mais ou menos. Mas o que é facto é que o cortar a criatividade e a espontaneidade leva a que exista, lá está, o bullying, os conflitos. Como assim? Doutor, formas de treinar a curiosidade. Muito bem. Então, vamos começar assim. Veja, há pouco disse que a escola era uma fábrica. Eu ouvi, não disse nada, fiquei aqui caladinho. Então, deixe-me dizer assim. A fábrica, no geral, está a fechar. Ou seja, os jovens, e agora falo, por exemplo, no bullying ou na ansiedade, os jovens de hoje sabem que o emprego deles não vai ser fácil. E acham que isto lhes traz tranquilidade. Um jovem de hoje sabe que não vai acabar um curso e vai ficar a ganhar muito bem.
E isto traz serenidade. Um jovem sabe que as tais fábricas não são o futuro, são o passado. Nós temos cada vez mais trabalhadores em nome individual, empreendedores, temos empresas, não é fábrica, isto não é a Revolução Industrial. Ora, se temos uma escola que é fábrica, a preparar para eles irem para a fábrica, das 9 às 6, isso está a acabar. Há uma geração que tem esse trabalhinho das 9 às 6. Há muita gente que já não tem esse trabalhinho. E vai precisar de quê? De espontaneidade, de pensamento crítico, de tudo o que essa escola-fábrica não dá. Então a curiosidade está aí, está quando nós estimulamos o pensamento crítico, quando nós deixamos que as crianças se desarrumem, quando nós deixamos que as crianças contactem com várias crianças. Fez-me uma pergunta, vou-lhe dar uma resposta muito clara. Houve um erro que alguém cometeu. Nós, a turma do 4º ano, 1º, 2º, 3º e 4º ano, na escola em Sacavém, era brilhante, por causa da Dona Estela. Houve alguém que pediu para irmos juntos para o 5º e para o 6º, para o 7º. Foi mau. Limitou-nos. A criança precisa ter mundo, precisa conhecer pessoas novas. Às vezes há pais que preferem ter a criança numa escola pequenina, com turmas pequeninas, sempre com as mesmas pessoinhas, que é para elas terem a cabeça pequenina. A curiosidade estimula-se com a diversidade, com o ir ao mundo, com o sair de casa, com o apagar a televisão. A curiosidade estimula-se com meter as mãos na massa. A curiosidade estimula-se com olhos nos olhos. Agora, se nós acordamos já atrasados para ir para o colégio, varremos um bulical, deixamos os miúdos na escola como se fosse uma bomba, vamos a correr também atrasados, temos uma fila, até no Montijo já há filas. Até no Montijo. Não há nada porque há rotundas. Há muita rotunda. Há muita rotunda, é isso, rotunda, a pessoa anda ali na rotunda, anda atrasada, chega à casa atrasada, espeta outro bulical na boca do miúdo, põe o miúdo em frente à televisão, dá-lhe o telemóvel, mete-o deitado. O puto não conversou connosco, nós não contámos uma história, não sentámos o rabo na relva, não nos cagámos com massa. Aí a criatividade não fica em lado nenhum. Quando o miúdo precisar criar um emprego, apresentar uma proposta inovadora de trabalho, ou lá na empresa, quando lhe perguntarem como é que é a criatividade dele, ele vai perguntar onde é que está a ficha. Porque, se eu há pouco dizia... Isso é a caneta ou o lápis? Exatamente, exatamente. Vai estar a perguntar se é a caneta ou o lápis a vida toda. E, geralmente, quem os obriga a escrever a caneta ou o lápis tem um tacho. Porque essa pessoa tem um emprego das 9 às 6. E não está despedida, nem está desempregada. E está a educar o miúdo para um mundo que já não existe, para um mundo que acabou. E esse puto, quando chegar ao mercado de trabalho, não vai saber fazer as coisas. Vai perguntar pela ficha. E vou dizer ao sócio, aqui não há ficha, tens que fazer coisas, meu. Porque é assim, se eu há pouco dizia que um adulto que acredito que não é criativo é um gajo amputado, é um adulto amputado, é pena, mas pior, eu sou mais sensível a ver uma criança amputada. Epá, se eu vir um adulto sem braço e uma criança sem braço, é humano. Vou dizer, epá, coitado do miúdo. E eu já vi crianças amputadas da sua criatividade. Isto é terrível. Ou seja, a partir de que idade é que nós conseguimos começar a deseducar uma criança? É a partir de muito cedo. Oh, yeah. Muito cedo. O ser humano adapta-se. Eu estou neste momento na sala de 1 ano. E aquilo que já tem pano para mangas. Aquilo que eu mais gosto de fazer é de observar a reação que a criança tem perante certos comportamentos ou comunicação, não é? Fala do adulto. E é espetacular como a criança reage de uma forma útil, ok? De uma forma criativa, de uma forma empoderada no sentido de fazer, perante aquilo que o adulto vai dizendo. Perfeito. E eu às vezes fico assim, bolas, será que sou eu que sou o ET? É porque eu tenho que andar ali, eu estou a trabalhar, não é? Tenho que andar ali, olha, não só em relação ao grupo, fazer o meu papel enquanto educadora, mas também em relação aos adultos. Olha que tu acabaste de dizer, achas que ela tem noção do que tu estás a dizer? Olha, e as pessoas ficam a olhar para mim, não é? De género, estás a falar chinês? Espera aí, o tic e o tec, espera aí, está aqui.
olha, tu achas que ela percebeu o que tu disseste ou percebeu a forma como tu disseste? Eu, sim, foste irónica. Pois. Uma criança com 1 ano não está a perceber a ironia. O que ela percebe é que aquilo que tu disseste e aquilo que tu fizeste não está alinhado. Pois. Isso ela entende. Ela sente isso. E as pessoas ficam assim a olhar, ok. Porque numa sala de 1 ano, com crianças de 1 ano, não precisamos muitas vezes de falar. Atenção, não estou a dizer que a linguagem é importante, não estou a dizer isso. Mas há a linguagem não verbal também. Eles, aquilo que mais fazem é subir, descer, pular, aquela coisa toda que é o quê? O movimento. As crianças com 1 ano estão numa fase em que necessitam de muito movimento. É através do movimento que elas o quê? Aprendem. Certo. Evoluem. E se desenvolvem. Experimentam, não é? Para experimentar, ao experimentar, estão o quê? Estão a tornar móvel a sua criatividade. Ok? Perfeito. Quando a criança se movimenta, como não tem ainda equilíbrio, que acontece muitas vezes é o quê? Cai. Claro. Cai. Uma coisa tão simples como a criança cai, não há sangue. Malta, não há sangue. Tudo bem. Bora. Upa, anda. Desarrumou-se um bocadinho. Então, esta forma de olhar para a criança de 1 ano, sem pensarmos como se ela fosse um bibelozinho, pois, ajuda a que a criança utilize a sua criatividade, que está no auge, utilize a sua espontaneidade, que está no auge. Exatamente. E a partir daí, para não a perder, porque logo a partir daí, se isso não for feito, é possível nós termos um miúdo com 3, 4, 5 anos, já formatado, já com a sua curiosidade inibida, para mim, isso é terrível. E é possível isto, e é possível, infelizmente, porque eles são fortes, mas não tanto, porque à volta eles também se vão habituando. Eu posso, antes que diga mais, porque disse aí 3 ou 4 coisas que eu precisava reforçar aqui com uma passagem do livro Educar na Curiosidade, da Catarine. Posso ler aqui só um parágrafo? Faça favor. Ela diz assim, veja lá se faz sentido com o que estava a dizer. Segundo um artigo da Harvard Educational Review, que se apoia nos estudos recentes, a curiosidade da criança desabrocha através da interação social que se estabelece com o seu principal cuidador. Algo parecido com o que dizia Madre Teresa de Calcutá. Não te preocupes se os teus filhos não te escutam. Eles observam-te o dia inteiro. É isto. Essa criança de 1 ano pode não estar a perceber, mas está a olhar, está a perceber, e é nessa interação com essa pessoa que acredita que ela vai desenvolvendo a sua curiosidade. Lá está. Para mim, a consciencialização do adulto é a chave para os grandes desafios da educação. Eu ouvi uma pedagoga do qual eu gosto muito, que diz uma frase que faz doer a nós adultos, não é? Faz doer, que é: os desafios que tu tens com a criança é equivalente àquilo que tu não sabes. Ok? Aquilo que tu não dominas. E isso para nós adultos é um balde de água fria, porque o adulto é redentor, não é? Claro. Das suas coisas. Claro. Ok? E principalmente, por exemplo, aos pais, quando esta frase é dita, dói, porque são os nossos filhos, então são nossos filhos, nós sabemos o que fazer e o que dizer. Sim, quando dizemos isso a um profissional de educação, dói no sentido em que mexemos com o ego. Mexemos com o ego. E na verdade, as coisas, até de certo modo, para eles, estarão até mais facilitadas neste momento. Ou seja, se há 20 ou 30 anos um professor teria que fazer parte de uma escola que estava cheia de conhecimento, quase como se fosse arrogante, a escola como um balão cheio de conhecimento. Uma elite. Exato. Hoje nós sabemos que esse balão não faz sentido nenhum, porque o conhecimento está em todo lado. A escola precisa ajudar a criança a ser essa plataforma, então até está mais facilitado. Ou seja, se essa elite que há uns anos poderia ter vergonha de não saber, hoje ela tem que ter orgulho de não saber, porque a verdadeira elite sabe que não sabe e vai à procura e vai perguntar. E se puder olhar para uma criança e ver nela
aquilo que ele foi perdendo de bom, nós só temos a ganhar. Não é ficarmos infantilizados, mas recordar na criança esses olhos brilhantes perante os enigmas da vida, essa curiosidade constante, tentar perceber como é que aquilo funciona, até porque isto está muito próximo do que é a felicidade, não é? Que este fascínio pelo mundo está preso até quando se fala na felicidade e naquelas pequenas grandes coisas do mundo, como o nascer do sol, como uma gota de orvalho. A curiosidade também está aí, na observação dessas coisas, na observação do dia-a-dia. Sobre isso que acabou de dizer, tenho aqui uma das perguntas, não é? Uma das perguntas que é: a motivação está relacionada com a criatividade e com a curiosidade? Ou a curiosidade e a curiosidade estão relacionadas com a motivação? É assim, uma coisa eu sei, eu prefiro dizer assim, a curiosidade tem várias vantagens e uma delas é a criatividade. A curiosidade, sendo esse motor interno, essa motivação interna, sendo mais básica, a curiosidade está numa criança de 1 ano, não sabemos se podemos dizer na mesma medida que está lá a criatividade. Então, a curiosidade é como se fosse o motor também da criatividade. A curiosidade é o motor da criatividade. A curiosidade é o motor, e já agora que fez a pergunta, acrescento outra coisa que eu acho que é fundamental, e acho que é tão óbvio que me custa como é que as pessoas não percebem. Às vezes, lá está, como é que dizem, não faças isso, não estimules isso. Fala-se tanto na empatia. Como é que uma pessoa pode ser empática se não for curiosa em relação ao outro? Se eu não souber o que é que o outro sofre, o que é que o outro lhe dói, onde é que o outro lhe dói, eu não vou ser empático. Mas nos exercícios não diz isso. Os exercícios não diz isso. Então, diz ser empático é calçar os sapatos dos outros. Então, a gente vai calçar os sapatos dos outros, tira fotografias e está o exercício feito. Pois, com certeza. Lá está. Esse é um equívoco tão grande e a mim parece-me óbvio, mas é mesmo óbvio que eu gosto de falar as coisas de uma maneira muito clara. Como é que eu vou lidar com o outro de uma maneira positiva, ajudando, estou a falar de empatia, se eu não tiver curiosidade nenhuma sobre ele? Se eu não souber como é que é viver na chuva ou viver na rua, se eu não souber como é que é viver na Rússia, se eu não tiver curiosidade de saber como é que é ser filho de um professor, se eu não tiver curiosidade sobre o outro ser humano, eu não vou ser empático. Portanto, a curiosidade, ela é tão importante que ela leva-nos à criatividade. Há bocado a Maria João estava a dizer, vou sublinhar, ela está relacionada com a saúde mental. Os estudos indicam que as pessoas que têm mais curiosidade têm mais saúde mental. Há bocado falou na motivação. Eu vou ser ainda mais reforçar também o que disse então, que é a curiosidade, ela traz dopamina. E nós sabemos que quando estamos imbuídos desta substância maravilhosa, aprendemos melhor, estamos mais motivados. Portanto, a curiosidade só tem vantagens. Vou só fazer aqui um parênteses para quem está a ouvir. Toda a gente tem dopamina, está bem? Não é uma coisa do outro mundo, ok? Não é uma cena que se toma, tá? Toda a gente tem, pronto, uma parte só. E lá está, e toda a gente tem, e de certa forma, toda a gente a pode produzir e brincar com ela. Não podemos estar à espera que o mundo nos caia em cima. Então, se eu articular essa minha curiosidade, querendo ser também um exemplo para as crianças, porque a criança precisa de ver os adultos a serem curiosos, eu vou naturalmente produzir mais dopamina. Quando eu estou a produzir mais dopamina, se eventualmente eu estiver a estudar, eu vou aprender melhor. Porque a dopamina também está a colar, vai ser uma cola daquele conhecimento para o meu mundo. Portanto, sempre que nós castramos uma pessoa do seu espírito criativo, do seu espírito de curiosidade, inibimos a possibilidade de ter saúde mental, inibimos a possibilidade de ter um trabalho, eventualmente, se for por conta própria, se quiser ser um empreendedor, inibimos a capacidade de chegar ao outro. A utilidade. Tão básico. Inibimos a utilidade da vida do ser humano. Perfeito, porque lá por isso é que eu digo, este tema é um tema que eu realmente adoro, porque está preso com tudo o que eu faço. Eu, quando vou às escolas falar dos livros, o meu objetivo é que eles fiquem curiosos para ler os livros. É assim, se eu dou uma palestra de 2 horas, eu tenho a pretensão de mudar a vida às pessoas. Tenho. Não é a todas. Mas também tenho a pretensão de, há 2 ou 3 que eu não mudei nada,
mas que ficaram curiosos em saber mais sobre o tema. E mesmo nestas lives também a minha pretensão não é que as pessoas também nos ouçam, é eu próprio também ficar mais curioso sobre o tema, alimentar a minha curiosidade. Exato. Também fico curioso de saber o que é que a Maria João quer dizer. E este é um motor realmente que nos faz ser humanos. Por isso é que a ecologia começou a fazer, e já passou um ano com esta brincadeira. Incrível, parabéns. Um ano, que todas as semanas estou aqui a fazer o quê? Despertar. E assim? A pensar noutras coisas, ok? E não só, e uma coisa muito importante, que o doutor falou, que é a utilidade da coisa, ou seja, nós falamos, dizemos assim, olha, isto não é bem por aqui, não é bem por aqui, podemos fazer de outra maneira, e fazemos assim, podemos fazer assado, ou seja, dar ferramentas para podermos fazer de uma outra forma. Não é dar soluções, porque não há aqui, ninguém aqui é guru, não é? Não há aqui... Claro. Agora, pode-se fazer desta forma. Temos 25 alunos, eu sei, é difícil começar a dar voz a todos eles, mas há estratégias. Sim. Há estratégias para se fazer. Há trabalhos em grupo, há apresentações, pôr os miúdos a falar em público. Eu tive que treinar isto em casa, porque depois temos que ver, não é? Há uns mais afoitos que gostam desta coisa, não é? Há outros que nem por isso. Mas sabem que, se calhar, ao fazer um trabalho de grupo, começam a perceber que vai ser mais fácil, porque o trabalho é dividido, então vamos ficar a trabalhar sobre isto. E é preciso ver a utilidade de se dar ao aluno, no sentido de dizer assim, olha, querido, eu sei que tu não gostas tanto de estar aqui à frente, mas olha, ao estares em grupo é mais fácil para ti porque vais aprender melhor a matéria e depois podem dividir trabalho. Podes escolher uma coisa que seja mais calminha, mais no sentido de back-off, não é? Não sei agora a palavra, como é que isso se diz, mas enfim. Low profile. Algo que nós, enquanto profissionais de educação, consigamos também nós ter a flexibilidade de ver a participação, de ver a criatividade, sem ser só levantar o braço e responder. Sim, sim. Okay. Não sinto quanto isso. Sim, que nós sabemos que não está fácil. Inclusivamente, é como aqui a coisa aqui do Instagram, inclusivamente o palavrão da heterogeneidade. Eu já fui um grande defensor da heterogeneidade, nomeadamente quando lia na teoria, porque nós podemos usar diferentes miúdos de diferentes regiões para cada um trazer a sua visão, mas na prática não tem sido assim, tem sido muito difícil. Eventualmente turmas mais pequenas seriam vantajosas para toda a gente, ou cada vez mais professores a trabalhar em parque pedagógico, ou cada vez mais as equipas pedagógicas ou equipas educativas ter uma educadora, 2 auxiliares, porque... Eu penso muito sobre isto, porque antigamente eu dizia que não gostava de adolescentes, entretanto os filhos entraram na adolescência e eu adoro adolescentes, bem, enfim, não é? Porque será? Sim, sim. O facto é que eu cada vez mais vejo que aquilo que se passa na adolescência é uma consequência da infância. Então eu olho para a infância pensando na adolescência, pensando na fase adulta, ok? E eu cada vez mais continuo na minha, que era tão bom que as escolas, que os ensinos básico, secundário, ok? Olhassem para uma sala de jardim de infância. Sim. E percebessem a sua utilidade. Boa. Ok? Faz todo sentido. Percebessem a sua utilidade. A criança, o jovem precisa de aprender aquilo que é necessário, claro que sim, aquilo que é o conteúdo programático que tenha... Conteúdo relevante. Que eu preciso ainda de falar sobre isto, que é o facto de precisa ser atualizado, ok? A utilidade da coisa, aquilo que a criança quer, aquilo que a criança e o jovem querem é saber, isto é útil para quê? Eu faço o quê com isto? E se nós perguntarmos isto, ou se alguma criança perguntar isto a um professor, ele não vai saber responder. Pois. Ok? E logo a partir daí, volto a falar sobre uma sala de jardim de infância. Um professor de primeiro ciclo devia olhar e ver o que é uma sala de jardim de infância. E eles fazem, ok, conheço muitos que olham e veem, ok, sim senhora, vou experimentar. Agora, professores do secundário, venham ver, tirem ideias. Mas não pode ser assim porque temos os horários, têm salas. Correto, é verdade. Então há que transformar
aquilo que já se tem na escola, não é? Há um caminho para se fazer, mas há hipóteses que se podem dar, há caminhos, há movimentos que se pode começar a fazer. E é aí que eu muitas vezes me deparo com a pouca, não digo curiosidade, mas a pouca vontade, porque é aquela coisa do não, já estou cansado, já não quero, custa muito, Sim. dói muito, e custa muito ouvir isso, porque nós escolhemos esta profissão. Sim, Okay? sim. Nós escolhemos esta profissão. E podemos também não querer mais e ir para outra. Mas não ficar nela porque parece bem. Ok? Não ficar nela porque parece bem. Temos aqui uma pergunta, doutor. Vou já pôr aqui. Não se deve travar a curiosidade e a criatividade. E nos casos extremamente ao contrário, em que o professor pergunta, exemplifica, quase faz o sino e os miúdos nada fazem. Lá está, acontece. Há miúdos que já estão formatados e é difícil realmente dar a volta, porque depois chega-se a um contrassenso que existe, que é eles próprios levam a mal, sentem-se agredidos, eles próprios, porque custa pensar. O que nós estamos aqui a falar, criatividade e curiosidade, é pensamento crítico também. Uma das fórmulas de estimular a criatividade e a curiosidade é exatamente estimular o pensamento crítico. Ora, se eles não têm pensamento crítico, quando eles são colocados nesse ponto, eles sentem-se agredidos. E é difícil articular com uma criança: olha, eu estou a fazer isto porque isto é importante para ti. A pessoa precisa de tempo para lhes mostrar que é importante. Portanto, estou aqui com a professora Laura Barros, que é dificílimo. O que aí a pessoa tem que fazer é pensar em fazer o possível, pensar em fazer o que está certo, pensar que as suas intenções contam e contentar-se com isso. Mas é muito difícil, porque é mesmo possível, se for um miúdo de 7º ano, 8º ano, até miúdos do 4º ano, se já meteram na cabeça, porque lá em casa já levaram em sabor dela, que o importante é a nota, o miúdo pode bater nos outros, pode ser racista, pode cheirar a chulé, pode chamar a professora de vaca, pode a professora estar em burnout, mas se tiver boa nota, tudo bem. Há pais que fazem isso. O miúdo mete isto na cabeça, se apanha alguém a dizer assim: opá, faz-me lá uma pergunta do teu coração. O puto pergunta se o Minecraft é para jogar com a mão direita ou com a mão esquerda, porque ele já está formatado. E isto é um crime. E é um crime que se faz às crianças. E é uma pena, porque depois demora. Lá está. Demora a desformatar. E há muitos que já nunca mais lá vão. Entram no sistema, tiram aquele cursinho, na faculdade copiam, fazem cábulas, têm outra vez boa nota e pronto. E depois são pessoas com P pequeno e profissionais com P pequeno. Mas parece bem. Mas parece claro. Bem. Sim, porque lá está, porque continuamos com um estado em que o estado das coisas em que a aparência conta muito, é importante muito parecer, é importante muito as aparências, é importante muito as máscaras, as pessoas vestem-se todas muito bonitas para ir para determinados eventos, mas depois por trás andam-se a atraiçoar umas às outras. Na verdade, não é levantar boatos, é mandar o print com as provas. Isto existe. E é possível uma sociedade manter-se assim, com uma certa paz podre. Mantém-se, até que há uma altura em que as coisas desabam. Mas pronto, há sempre pessoas que vão tentando fazer a diferença. Mas, a maioria das vezes, culturalmente, somos uma sociedade de aparências, somos uma sociedade de valorizar a nota e pronto, e depois vê-se, às vezes, nós precisávamos ter grandes profissionais em grandes áreas e são pessoas vulgares. Vulgares, que andam às chapadas com computadores e com bicicletas. São gajos que não prestam para nada. E nós pensamos, não, este gajo que chegou aqui, deve ter aqui um dom qualquer, ou não tem nada. A maioria das vezes não tem nada. Isto é desgastante, sim. Tenho que falar aqui duas coisas, doutor, porque aquilo que o doutor vai falando, a pessoa bem pode ter aqui roteiro, mas esqueça lá isso. Temos de ter atenção, e agora aqui estão aqui muitas pessoas a ouvir-nos, que é uma coisa, não é por sermos diretos a falar que somos mais ou menos criativos ou empáticos com o outro, porque há uma linha ténue entre ser besta, ok? Sim, ser besta e ser direto. Sim. Eu tenho
É o Instagram. Okay. Estou a ficar sem bateria e não tenho aquele tripézinho mágico. Ai, meu Deus. Mas nós também já não demoramos muito. Não. É que as pessoas pensam, mas eu digo tudo na cara, o que tenho para dizer? E eu, ok, então tu não és direta, tu és só besta, ok? Isso não, e não vais ter relações úteis, proveitosas, nem para ti, nem para os outros, nem para o sítio onde estás, porque falas dessa forma. Eu posso ser direta, eu posso ser assertiva, digamos assim, e em alguns momentos a minha assertividade vai ser tão simples como ficar calada. Sim. Quem me conhecer vai saber a mensagem disso. Sim. Ok? E então é bom que falamos, não é? Estamos aqui a falar e que as pessoas percebam que temos que sim que deixar cair máscaras e que, ou melhor, temos que perceber que não é com máscaras, mas sim com a autenticidade e o ser autêntico. E ser autêntico, se o doutor me vir na rua numa altura qualquer, vai se calhar ver uma outra Maria João. Sim. E não é por aí, não é dessa forma. Mas é a mesma. Ok? É a mesma. Eu, inclusivamente, temos esta brincadeira comigo e com o doutor, e o doutor existe, e o doutor é este, mas também não é, mas o doutor daqui a bocado também está no Barro Alto e é o doutor, mas não é, mas se entretanto passar uma pessoa daqui da live, é o doutor. Agora, não podemos é ter máscaras. Nós podemos, obviamente, estamos aqui, estamos a trabalhar, estamos a cumprir um papel. Até porque os miúdos sentem isso. Os miúdos sentem isso. Eles sentem quando o adulto tem máscaras, quando o adulto não é verdadeiro. E quando o adulto não é verdadeiro, também não consegue criar. Ele só imita. Sim. Quando o adulto não é verdadeiro, as crianças também não querem seguir. Portanto, essa coragem de ser verdadeira é muito importante. Olha, por acaso é muito interessante. Eu agora estava aqui, consegui meter aqui luz no telemóvel. Estava a ver que estava aqui uma pessoa que eu prezo muito, que é o Mr. André Peixe, e ele hoje pôs um post no Instagram dele, incrível, que dizia mais ou menos isto. Eu não treino para os aplausos, eu treino por mim. E é assim, e só neste caminho é que nós conseguimos ser curiosos e ser criativos. É quando nós não fazemos as coisas pelas aparências, mas pela nossa verdade. É claro que a nossa verdade tem que ser estudada também em consonância com o que pode ser importante. Mas se nós quisermos fazer o boneco sempre, as coisas mais tarde ou mais cedo vão cair por terra. Eu fico mesmo muito feliz. Agora o doutor falou do Mister e eu lembrei-me... Sim, fiquei também muito feliz por isto vir do Mister do futebol. Ele é treinador de futebol e o post dele está muito bonito porque ele dizia isso. Eu não treino para os aplausos e eu percebo porque ele às vezes também pode ter esta pressão, não é? Sim, e aquilo que me dá gozo é o facto, por exemplo, aqui no Insta, estarem miúdos do grupo de futebol do meu filho. Que maravilha, que maravilha. Esses miúdos, eu tenho no Insta miúdos de 13 anos que me seguem e volta e meia recebo uma mensagem assim: olha, João, fala com a minha mãe. Que bom. Eu já os conheço há muito tempo, há muitos anos, que estão juntos no futebol. Alguns também estão juntos na escola. E eu já tive que dizer várias vezes, não é? Aos professores, utilizem esta união. Sim. Okay? Mas não parece bem. Pois. Porque são rapazões. Porque não parece bem. E então, eu lá está. Fico mesmo muito contente quando... E se eles estão aqui, é bom que eles ouçam que também no futebol a criatividade é fundamental. Eles têm que fazer o que o treinador diz, e a treinadora, mas também têm que pôr a sua criatividade ali ao barulho. Era isso que eu ia dizer, que estava-me agora a esquecer. Em várias situações de torneios e não sei o que eles param, vêm sentar ao pé de nós e nós falamos com alguns, não é? Certo. Ouvi assim um deles que é enorme, gigante, musculado, bem, enfim, e só tem 13 anos. Olha, num torneio. Olha, estes aqui vieram, devem pensar que vieram com a mania, vêm cá para ganhar tudo. E eu olhei para trás, e então, qual é o mal? Ele, não, é que pronto, assim vai ser difícil para nós. E eu, não estás a perceber. Vou-te fazer outra pergunta. Porquê é que tu vieste? Claro. Para jogar à bola. E para que é que tu jogas à bola? Eu quero ganhar os jogos. Ora, aí está. Pronto. Okay? Pronto. Uma coisa é, quero treinar e quando treina estamos com os amigos, tudo bem. Agora, tu vais para um torneio, já tenho 14 anos e eu sei que
o futebol fomenta para a competitividade. Certo, certo. Muito bem, há várias formas de ver a competitividade do ser humano, mas enfim. E eu perguntei-lhe exatamente isto. Tu, quando vens, é para vires com essa garra de eu quero ganhar. Pronto, o que vier é para vir, mas eu vou dar o litro. Mas a forma dele falar foi... E eu assim, olha lá, olha para o teu tamanhão. Estás a ver ali mais algum? Assim como tu? E ele, não. Pois, então tu vais limpar aquilo tudo. Depois nós vamos adequando, não é? A comunicação e a linguagem, a forma como eles têm de falar. Mas o facto é que ele tem que olhar... Ele não estava a olhar para ele com a capacidade, não é? Com aquela... confiança. Com confiança, não é? Eu sou capaz, eu venho cá, tenho aqui o meu legado, digamos assim, vou deixar a minha marca. Porque está tudo já muito formatado de nomes, porque aquela equipa tem um nome mais, digamos assim, com mais poder do que o nosso, nós somos uma terrazinha pequenina. Pois, isso vai criando esses medos, essas expectativas, essas questões sociais, no fundo, que têm um lado útil, obviamente, tem um lado útil. Nós precisamos de regras, claro, nós precisamos de regras, mas temos sempre de dizer o mas. Nós também precisamos de pessoas que percebam que há regras que não são para cumprir, que há momentos de regras que não valem de nada, e isso é o mais importante. Pois, nós precisamos de regras, de estrutura, de método, de esquema, mas também nós precisamos de perceber que há coisas que precisam serem colocadas de cabeça para baixo, porque senão lá está. A fábrica, eu acho que é uma expressão muito boa. O Henry Ford disse assim, a partir de hoje cada pessoa pode escolher o carro da cor que quiser, desde que seja preto. É como as minhas camisas, não é? Pode ser uma de cor qualquer, desde que seja preta. Eu também digo à minha mulher, amor, compra-me camisas de qualquer cor, desde que seja preta. E a escola às vezes também faz isso. Os putos podem ser criativos à vontade, desde que seja daquela maneira. E pronto, e depois vão perdendo essa capacidade de falar em público, de fazer uma apresentação em PowerPoint como deve ser, continuam a fazer aquelas apresentações cheias de letrinhas pequeninas. Hoje viu o post que eu partilhei, não viu? Vi, sim, senhora. Uma pessoa tem que estar atualizada na coisa. Estuda aquilo que eles são profissionais. E pronto, e são profissionais nesse aspecto. E enquanto as pessoas continuarem a fazer as coisas só porque parece bem, ficamos sempre com um futuro muito, muito reduzido. Até porque depois há muita gente a fazer bem, felizmente, e esses depois vão ter vantagem, não é? Por isso temos todos que nos chegar à frente. Não é só na escola, é no futebol, é em casa, é da dança, há que manter esta... É assim, às vezes dizem que eu estou a ser criativo e eu não me apercebi. E eu fico mesmo a pensar, pá, olha, é assim, eu fiz isto sozinho, eu trabalho sozinho, ainda ninguém tinha visto isto, eu fiz isto, foi natural, pronto. Mas há outras vezes em que eu tento fazer também coisas diferentes e que também não é fácil. Porque estavam à espera que eu fizesse assim. É como se eu entrasse a falar uma linguagem que não é aquela. Pronto, o exemplo... Ontem, lá naquela formação, não foi ontem, foi antes de ontem, uma das pessoas que estava em Matosinhos partilhou com outra que depois partilhou comigo que os primeiros 10 minutos ele estava com medo da sessão. Lá está, porque disse assim, epá, o homem entrou de uma maneira... E eu arrisquei, mas depois aquilo foi ao lugar. Mas lá está, como eu não entrei normalmente, não é? Eu até usei... Pronto, isso até foi antes. Essa parte do agressivo foi antes. Durante, não entrei normalmente. E eu às vezes ponho a pensar, mas o que é que eu fiz? Mas eu sei, o que é que eu fiz? Não fiz aquilo. Olá, muito obrigado pelo convite. O meu nome é Alfredo Leite. Eu acho que até disse aquela mítica frase que foi: quem daqui tiver dúvidas, não se iniba. Põe o braço no ar e diga assim, doutor, eu não percebi. E as pessoas ficam logo assim. Mas pronto, essa linguagem que parece não é a mesma, custa. Porque eu também não gosto de estar ali a olhar, a ver a cara das pessoas, a olhar para mim. Não é? Há umas que ficam meia hora assim, até que aquilo faça sentido. Mas pronto, custa, mas eu também não... Estão em sofrimento. Às vezes eu penso, vou lá fazer aquilo normal, direitinho, como as pessoas estão à espera, e no fim faço uma avaliação e faço aquilo tudo direitinho. Mas pronto, acho que não lá está. Eu lembro-me sempre, que exemplo é que eu vou dar aqui? Eles amanhã vão estar numa sala de formação com miúdos. Pelo menos alguma coisa a lhes ficar. É mesmo isso. Eu lá está, na minha prática,
Eu mesmo que queira assim, não, agora tem que ser assim um bocadinho mais normal. Não vocês na educação de infância, é assim, eu por acaso acho que tenho vários contrassensos e eu, por exemplo, como sou mau em nomes, não consigo andar a fazer citações. Mas é assim, vocês na educação de infância, vocês têm as OCEP. Aquilo não está mal, aquilo está bem escrito. Está muito bom. Aquilo, eu não vejo, lá nas OCEP não vi nenhuma secção sobre fichas. Às vezes basta as pessoas também não inventarem a lerem as OCEP, estudarem um bocado aquilo, que é um documento, não é? Que eu tenha... estudei aquilo e tentei aplicar aquilo. Também não é muito difícil. No vosso caso está ali facilitado. Mas mesmo no ensino secundário, quando falamos nas aprendizagens essenciais, quando falamos nas competências, é disto que estamos a falar. Portugal tem este paradoxo, que é, às vezes as leis estão lá, mas depois na prática... Cada um continua a fazer como quer. Há pouco aqui uma professora falou da disciplina de cidadania e desenvolvimento. Mais uma vez, isto é casos, e eu quando vos falo isto, doutora, é as coisas que me surgem e que aparecem no meu dia-a-dia, que é, mais uma vez, um projeto, as disciplinas de cidadania e de desenvolvimento, ou de outro nome qualquer que deem em relação à escola. É uma disciplina mais livre, tem temas, e a minha sugestão foi: deixem os alunos escolherem os temas. Deixem. Abram o leque e digam, malta, olha, o que é que vocês acham? Não. Mais uma vez isto não foi feito. Mais uma vez chega a uma casa e diz assim, mãe, estamos a falar sobre a beleza. Exato. Eu, sério, filho? Exato. Pensei logo. Beleza interior, as tuas características, forças, ok? Virtudes. A minha mente foi logo assim. Nada. É a Dove qualquer que manda para lá um patrocínio. A Dove dos sabonetes é que manda um projeto desses. Tivemos a falar com as características que nós gostamos nas mulheres, nas raparigas, e tivemos a falar das características que as raparigas gostam nos rapazes. Conclusão, desculpem a expressão, cu e mamas. Pois. Pronto. E eu fiquei a olhar e pensei, espera, calma, espera aí, deixa cá ver. E o que é que tu achaste, filho? Porque às vezes até podia ser interessante, não é? Mãe, foi uma seca. Eu não percebi qual foi a utilidade. E eu, pois, ora aí está. Pois. Não, mas então deixe-me pegar nessa sua frase e ver se eu percebi. Porque eu acho que é importante dizer assim, que é muito importante que nós que trabalhamos nestas áreas tenhamos a capacidade de abrir esse diálogo aos alunos. É muito importante que depois, quando tropeçarmos em dificuldades, porque elas existem, como dizia aqui há pouco a professora, há miúdos que estão amorfos, e temos que, quando apanhamos essa parede, temos que ter capacidade para tentar dar um passo em frente e comunicar com os pais e ajudá-los também a perceber que no dia-a-dia eles também têm que ser modelos de curiosidade e de diálogo em casa e de convívio. E assim damos estes 3 passos, porque eu reconheço que às vezes pode ser complicado um grupo de alunos que, quando se abre, por exemplo, para um brainstorm, quando se abre para um conjunto de ideias, eles não consigam transmitir. Mas mesmo assim a pessoa tem que ultrapassar isso, mas tem que estar ciente dessas dificuldades. Faz lembrar o educador de infância, por exemplo, a pessoa do primeiro ciclo, que pergunta o que é que eles fizeram nas férias. E, por exemplo, se há miúdos que nas férias fizeram coisas espetaculares, há miúdos que nas férias ficaram em casa a ver televisão. E o professor tem que, de certa forma... olha, caímos aqui no Instagram. Pois, estou a ver. Estou a ver que sim, caiu. Bandidos, hein? Bandidos. Como viram que nós estávamos a ter 1500 visualizações, deitaram-nos abaixo o Instagram. Veja lá se consegue entrar novamente, doutor, só para finalizar. Eu não sei, veja lá. Se calhar já lá estou, ou não? Eu estou cá na mesma, deixou-me sozinha, doutor, deixou-me pendurada. É. Isso não me parece muito bem. Isso não se faz. Agora deixa lá ver se eu estou aqui. Não. Mas agora para eu entrar outra vez, como é que é? Eu continuo aqui, entretanto o doutor deixou-me pendurada, não é? Mande-me lá o convite, consegue? Deixe-me cá ver. Não sei, o doutor está aqui, tem que entrar primeiro. Já estou a ver aqui em direto. Estou a ver aqui, até aqui que o Fábio fez aqui um comentário muito bom, como sempre. Agora já está a aparecer aqui uma coisa qualquer. E não está a aparecer nada. Vamos lá ver. O Instagram é que está a bombar, não é? Agora já vai dar.
Vamos lá. O Face, eu aqui não vejo o pessoal que está no Face, mas estão a perguntar, a Sol Pinto estava a perguntar, porquê, doutora? Não sei o quê? Porquê o quê? Pois, exato, não sei porquê que tudo tem que ser assim. Porquê de perguntar aqui à Vânia, que eu já vi que ela está aqui, porque que eu ontem fui a Coimbra, mandei-lhe uma mensagem e ela não me disse nada. Pois. Pois é, Vânia. Pois. Nós já estabeleceu a ligação, está lento. E é isso, e temos que ultrapassar essas resistências, porque às vezes existem. É como o professor pergunta ao miúdo pelo fim de semana, se o miúdo não tiver grande animação ou nas férias, o professor tem que inventar ali uma maneira daquilo parecer útil. E isto acontecia-me no fim de semana. O que é que tiveram a fazer? Uns foram passear, outros, e alguns diziam, fiquem em casa. Eu, olha que fantástico, ficaste em casa a descansar. Tem que se arranjar ali maneira. Ficaste em casa a descansar, ficaste em casa a recarregar baterias, bem, enfim. Doutor, voltou a cair? Voltamos. Voltamos, nada, que eu estou cá. Continuo em pé. Agora deixa lá ver. Peça lá, doutor, para entrar. Entretanto, temos aqui uma pergunta. Então. Deixa-me cá ver se o doutor vem, que é para eu lhe fazer a pergunta, que é para toda a gente ouvir. Consegue? Mande-me lá o convite, consegue? É que eu agora nem estou a ver. Não me aparece nos diretos. Deixa cá ver. Não me aparece. Aparece aqui montes de gente nos diretos, mas não me aparece o seu. Convidar, já está. Já viu aí qualquer coisa? Não. Não? Bem, eu vou sair aqui, pode ser que... E eu acho que ele nos deitou abaixo há 1h30, digo eu. É capaz de ter sido. Sim, acontece. Às vezes limitam as lives, estão a limitar. Pois. Estão a limitar. Nunca lhe tinha acontecido, também não, se calhar nunca tinha ficado tanto tempo. Não, já ficámos 2 horas. Mas não foi assim. Não foi assim. Pois não. Ok, mas o doutor está aqui? Não. Agora já está a aderir. Entretanto, alguém pediu também para participar. Eu agora já nem vi quem era, mas pronto. Isso. Enfim. Então qual era a pergunta? A pergunta é a seguinte. Foi feita pela Marta. Doutor Alfredo Leite não pode aderir. Porquê? Olha agora. Esquisito. Convidar, já convidei. Outra vez. Convida outra vez. É comum dizer-se que a curiosidade é o motor da criatividade. Até parece que... Eu disse isso, sim, senhora. Mas não podemos ser criativos sem sermos curiosos. É assim, podemos, mas é difícil e não retira-nos essa coisa muito importante, que é a curiosidade leva realmente à criatividade. É uma das grandes vantagens da curiosidade, é levar-nos à criatividade. Esse processo mais complexo de associação de diferentes ideias e de construção de diferentes coisas. O que pode acontecer é o contrário. Posso ser curioso sem ser criativo. Sim. Mas para ser criativo eu tenho que ser curioso. A maioria das vezes é assim. Pois olha, não me está a dar. Zoom. O doutor não pagou a net. Desculpe lá, mas isso... Não, eu aqui também estou na net no computador. Mas o computador está com o fio... Está bem. Zoom. Diz assim, o Alfredo Leite não pode... Porque no Insta não tem doutor. Não? Não pode aderir. Não. Que esquisito. Sabe que o doutor é o único psicólogo que eu chamo doutor? Ainda bem. Pronto, fica a saber. Tem um estatuto especial. Bem, entretanto, aqui... Eu não sou psicólogo, sou o doutor Alfredo Leite. Exato. O Insta, voltei a convidar, vamos lá ver se dá. Entretanto, se não der, amigos, queridos, fofinhos que estiverem no Insta, passem para o Facebook para terminarmos, por isso. Está bem. É sim, assim. Realmente alguma camoeca deu aqui a isto. Mas pronto, já está bom. Conseguimos falar durante um bocadinho. E, entretanto, isto achou por bem desligarmos. Deixar-nos abaixo, mas tem acontecido. Vou fazer o seguinte. Vou tirar aqui o som. Pelo menos o pessoal do Insta consegue ouvi-lo. Só para não terminar assim a live. Entretanto, já toda a gente se foi embora, porque a mim ninguém me quer ouvir, é só assim. Mas está tudo bem, não me importa nada. Estas coisas, lá está, é preciso realmente ter muita... Trabalhar sobre isto, porque muitas vezes aqui na ecologia estou aqui literalmente a falar sozinha. E o meu pensamento no início era, mas
pá, eu estudei, eu fiz uma pesquisa, eu trago aqui coisas tão úteis. E houve alguém, lá está, não sei se é a Maria, se é o João, olha, tu estás a fazer isto também para ti, tu estás a fazer isto para deixar um legado, um dia, daqui a não sei quantos anos, alguém vai ouvir e ver, vai ser interessante, vais ajudar, está tudo bem. Eu penso que sim. E eu acredito que a melhora também assim, como profissional e como pessoa. É um estudo, isto é o meu momento de autoanálise. O pessoal pensa que eu estou a fazer só para... Não, estou a fazer para mim. Claro. E vai lendo, e vai estudando, vai comentando. Exatamente. E parabéns pela persistência. Sim, mesmo que ainda há pouco o doutor falava sobre os nomes, eu troco muitíssimas vezes os nomes. Ainda há pouco tempo, num comentário seu, troquei. Eu sei o conceito, mas os nomes, enfim... mas o que me interessa são mesmo os conceitos, mas quando falar que seja assim com o nome adequado, claro que sim, com o nome correto da pessoa, não é? Convém. Eu como troco, não digo. Ou então vou à procura. Mas às vezes é bom. Mas o que eu estava a dizer era, em relação às OCEP, é que lá está. É uma das fontes que eu utilizo para fazer o meu trabalho. Eu utilizo as OCEP, estudo e acredito naquilo e acho que está muito bom. E é uma fonte muito útil. Não devia ser uma ferramenta para outros ensinos? Sim, mas lá está. O perfil do aluno à saída do ensino também está bem feito. Esse documento de perfil do aluno está muito bom e por isso são duas ferramentas que qualquer educador, se as dominar, e lá está, dominar no sentido mais profundo. Ainda hoje tive que dizer a uma pessoa com quem estava aqui a trabalhar, escrevi uma mensagem e a pessoa disse, conselhos sábios. E eu depois tive que pedir, isto é para ler, para reler e para estudar. Sim. Isto dos livros também é um bocadinho assim. Nós, às tantas também, olha, por exemplo, temos que fazer formação, é verdade, mas às vezes também temos que estudar mais a fundo aquilo que já sabemos. E os livros, em vez de andarmos a comprar mais livros, também temos que ler mais vezes os livros que temos. E hoje em dia anda muita gente a ouvir podcast e que com resumos. Isto vai-nos trazer um conhecimento superficial. Pois, não é resumo do resumo. Temos que ler o livro 2, 3 vezes. Eu já tinha lido várias vezes o Educar para a Curiosidade e perdi-o ou não tenho aqui. E fiz questão de pedir a uma pessoa que me mandasse fotografias de um capítulo que eu adoro, porque eu queria reler. Sim. Acho que aqui no Insta está mesmo difícil. Não faz mal que eu tire aqui o som, não há problema nenhum. Não é por aí que o gato vai às colhoses. Olha. Doutor, onde é que vai estar? Onde é que vai estar para a semana? Ontem esteve em Coimbra. Pois, olha. Tem várias formações. Eu quando vejo as coisas, já foi, ou é no dia. Doutor, nem dá tempo uma pessoa ver se consegue ir ou não. Ainda bem, andamos aí a viajar. Vamos estar juntos, não é? Aí numa coisa espetacular. Qual é o dia? Eu não sei, tem que ver na agenda. Já está quase, ao fim e ao cabo, não é? Falta duas semanas. 2 semanas vamos estar juntos no colóquio da Ecologia Educacional, no dia 3 de junho, no Montijo. Convido aqui as pessoas para irem todos. Já temos estado a falar sobre isto, que é o facto de não vai ser a primeira vez no Montijo que vamos fazer algo do género, não é? E para quem não conhecer o Montijo é uma maravilha, porque o Montijo é espetacular. O Montijo é uma cidade pequeníssima que precisa mesmo de uma agitação para poder evoluir. Então, está bem. Podia ser exatamente para isso. Fico muito feliz de estar a fazer no Montijo, que é a cidade que verdade, viver. Com certeza. Porque nós não somos de cá, não é? Isto é muito simples. Vamos fazer com participação, com a ajuda da Junta de Freguesia do Montijo. Que maravilha. Então vai ser o espaço da Junta de Freguesia, que é para quem não sabe, toda a gente sabe onde é que é, ao pé do mercado, mesmo na parte velha, digamos assim, do Montijo. Temos que fazer antes uma live sobre isso, antecipar, mas agora fazemos uma em que dizemos 2 ou 3 temas, que eu nem sei de que os temas que vamos falar e antecipamos aqui. O que é que acha? Acho muito bem, doutor. Pronto, 2 semanas temos tempo. Criamos uma data e pensamos em 2 ou 3 coisas importantes a dizer sobre isso e fazemos isso. Acho que é muito importante cada vez mais. Eu sei que é um dia inteiro, toda a gente pensa, olha, as pessoas não vão aderir, as pessoas não querem saber. Eu quero mesmo acreditar e apostar no nosso poder de querer evoluir, ok?
para a nossa cidadezinha do Montijo, é mesmo a primeira vez que se está a fazer uma coisa destas, com esta dimensão, no sentido de dimensão da intenção, ok? E fico muito contente que nas inscrições veja pessoas da Moita, vejo pessoas do Barreiro, então... Baixa da Banheira. Baixa da Banheira, verdade, verdade. Cidade do Sol. Fico muito contente porque tudo que nasceu assim de uma forma muito natural, não é? Olha, porque não começas a fazer sobre isto ou a falar sobre isto? Está a caminhar e é mesmo este no sentido, mesmo na educação, nós temos que olhar para a educação como um caminho a ser percorrido e a ser feito para nos atualizarmos, ok? Nós não podemos olhar e pensar que, ok, tudo já foi feito, tudo já foi descoberto e ficamos por aqui. As crianças que estão a nascer, estas crianças que eu agora tenho aqui de 1 ano, são crianças muitíssimo diferentes das crianças há 2 anos atrás, ok? Tivemos uma coisa que foi a pandemia, ok? Há coisas que nós temos mesmo que ver de novo, há muitas coisas que temos mesmo que reler. Mudar o chip. Mudar o chip, exatamente. E principalmente mudar o chip. Não é das crianças que agora estão, é mudar o chip de nós, velhos do Restelo. Exatamente, okay? E da nossa tentação de nos acomodarmos, sim, que ela existe. E eu gosto muito de dar o meu exemplo porque as pessoas precisam de exemplos no sentido de perceberem que são capazes e que também podem. Eu não tive, em relação à escolarização, em relação à aprendizagem da leitura, por exemplo, não tive essa maravilha, não tive. Eu tive dificuldades na leitura até ao 3º ano, por exemplo, ok? E neste momento agora, eu treino-me para ler, ok? Treino-me para ler mais, treino-me para ler não só para mim, mas também para trazer aqui para a ecologia. Muito então bem. As pessoas não pensem que não... mas não custa, não é? Custa, porque tenho muito receio em escrever, em falar, mas aquilo que está por detrás de tudo isto, que é a educação das crianças, aquilo que eu quero deixar de diferente ou de melhorado em relação à educação, isso é maior do que o meu medo. Muito bem. Então, nós tenhamos sempre esta coragem de fazer algo, não é fazer algo diferente, não é uma questão de ser diferente, é olharmos para aquilo que efetivamente queremos enquanto seres humanos, enquanto pessoas. Então, o colóquio é também um momento que as pessoas irão ter de reflexão, porque vamos falar de muitos temas, e eu escolhi de uma forma muito carinhosa as pessoas que foram convidadas, o doutor é uma delas, e há 2 pessoas que vão ao colóquio, que para mim, elas não sabem, não é? Mas são como os padrinhos, não é? Um deles é o Jorge. Os seus padrinhos? Os meus padrinhos. Como se fossem os seus padrinhos espirituais destas andanças. Exatamente. Um deles é o Jorge e outro é o doutor. Então, muito obrigado, que maravilha. Muito Quer dizer feliz. que vou receber amêndoas? Ou... qualquer coisa assim. Sou o padrinho, vou receber amêndoas. Espero não falhar. Não vou... Não brinco com isso, doutor. Não brinco com estas coisas. Não brinco. Não, então... Tá, Fábio, é verdade. O doutor Alfredo, o excelentíssimo senhor doutor Alfredo está escondido. Aqui o Insta não permitiu mais a nossa conversa a 2. Qual Fábio? O Fábio Carvalho. Fábio Carvalho. Então, não permitiu mais. Então, nós estamos juntos só no Face e aqui estamos só a ouvir o doutor, a bela voz. E ele já esteve por aqui, mas entretanto caiu, deixou-me pendurada. Mas não vai acontecer isso no dia 3. Não, isso só... Às 9 horas vai lá estar, ok? Tá. Caiu? Não, eu não é às 9. Não. No horário. Não é às 9, não é às 9, mas o doutor vai lá estar às 9, não é sem pressão nenhuma agora que estamos em direto. Doutor, muito obrigada por esta conversa. Não é uma conversa de café, é uma conversa muito séria sobre educação, sobre a curiosidade, sobre todo o caminho e a consequência que isso tem num jovem, numa criança. E cada vez que olhamos para eu vejo muito isso, cada vez que olhamos para um adulto, sermos capazes de perceber que já foi uma criança que não teve os estímulos necessários para poder
evoluir mais. Aqui tenho que partilhar isto. Alfredo, vamos juntos de carro? Quem é que está a perguntar? Fábio. Vamos juntos de carro. Uma pessoa a querer ter aqui uma seriedade aqui ao fechamento da coisa. Venham como quiserem, juntos, de carro e bicicleta, mas venham, por favor, de manhã, está bem? Por favor, vimos almoçar. Sim. Muito obrigada. Uma sexta-feira, doutor, estar aqui. Não, lá está, como diz, para mim não são nada conversas de café. Gosto muito da maneira como refletimos em conjunto. Acho que falámos temas muito importantes. Eu gostava também, já agora, de dar aqui 2 palavrinhas para terminar. Como há pouco disse que caímos aqui no Instagram e não era por aí que o gato e as filhoses, eu gostava também de terminar lembrando que aquele provérbio que diz que a curiosidade matou o gato, ele está errado e incompleto, porque houve uma parte que se perdeu, que era a curiosidade matou o gato, mas o conhecimento, de certa forma, ressuscitou-o. E eu acho que é assim que nós devemos ver. E tudo o que fala em mortes de gatos, a mim custa muito, por razões óbvias, não é? Porque quando se fala de gatos, por razões óbvias, eu sinto muito isso e não gosto nada que se diga que a curiosidade não matou coisa nenhuma, porque é a curiosidade que nos salva. É isso mesmo, é isso mesmo. Mudei aqui a configuração aqui do Insta, então agora estou a projetar no Insta o nosso ecrã. Isto aqui, lá está. Há que ter criatividade na coisa. Há que ter criatividade na coisa. Doutor, muito obrigado. Obrigado, eu. E até breve. E até dia 3. E obrigado a todos, quem esteja aí eventualmente a ouvir, reforçar os parabéns a todos aqueles que estão a tentar fazer um bocadinho melhor, que não desistem, que no seu dia-a-dia com as crianças inovam, arriscam, mesmo correndo o risco das pessoas olharem um bocadinho de lado, força, porque é pelos miúdos que nós andamos aqui. Exatamente, e que é estarmos plenamente conscientes daquilo que acreditamos e que defendemos, é uma boa argumentação para os outros, digamos assim, para os velhos do Restelo. Sem dúvida. Esses velhos do Restelo precisavam ter mais também aulas com aquele tema que o seu filho teve. É isso mesmo. Olha, grande Fábio Gonçalves. Eu há pouco estava aqui a pensar que era este Fábio que tinha perguntado. Não era o outro gosto Fábio. Muito de ler o que ele escreve, é muito ao dom, não é? Como? Além do dom que tem. Não, mas sim, além disso, porque isso lá está. Mas é conhecedor, isso é muito importante. É conhecedor e não só, e estuda, é conhecedor nos 2 sentidos. Isso é muito importante. É muito importante. Fábio, desde já o convite no dia do dia 3. Se quiseres o Fábio, acho que neste momento nem sabe onde é que vai ficar, nem onde é que andará, não é? A vossa vida é assim. É assim, pronto, lá está. É um caminho que podemos escolher e podemos dizer que não queremos ou que queremos. Pois. É sempre uma opção que é nossa. E nós temos que nos lembrar disso. Antes de reclamar de algo, pensar sempre que é a nossa escolha. É bem visto. É a nossa escolha. Temos liberdade para isso. Doutor, muito obrigada. Obrigado. A aula do seu filho foi sobre quê? Que agora já não me estou a lembrar. Qual aula? Aquela aula de cidadania. Da beleza. A beleza. Não, eu pensei que era as outras coisas. Não, foi da beleza e depois finalizou com aquilo que eu disse que... Está bem, não diga mais. Eu já sei. Mas é isso, às vezes falta isso aos velhos do Restelo, mais coisas dessas. Mas pronto. Entretanto, olha, o doutor também caiu aqui, fantástico. Já viram agora, o doutor saiu de um lado, saiu do outro. Meus queridos, um beijinho muito grande. Dia 3 de junho, um sábado, o primeiro colóquio da Ecologia Educacional. Desde já o convite a todos os adultos, porque é para todos os adultos que foi feito e vai ser feito o colóquio da Ecologia. O doutor, entretanto, já foi de certeza para o Bairro Alto, acho muito bem que sim. Ficámos aqui com mais 2 horas de partilha, ok? De partilha sobre a curiosidade e sobre a criatividade e o poder que tem no desenvolvimento de uma criança. Espero que desfrutem, ok? E até para a semana, para mais uma Ecologia Educacional. Beijinhos muito grandes. Fiquem bem. Tchau.